lançado um alerta à igreja, inclusive coloquei um vídeo na internet, no Face, ontem, dia do Natal, na noite de Natal, eu coloquei um vídeo falando sobre um comportamento que tem acontecido no meio do povo de Deus, que é um comportamento perigosíssimo, perigosíssimo. Se você entrar na história do povo de Israel, Paulo disse que tudo o que aconteceu com Israel foi posto na palavra de Deus para advertência nossa de quem os fins dos tempos têm chegado. Ou seja, observem o que Israel fez de certo e de errado, para que vocês aprendam e não venham fazer a mesma coisa errada. O povo de Israel passou por períodos em que a palavra de Deus e o louvor a Deus foi quase que exterminado no meio do povo de Israel. Chegaram momentos no povo de Israel, na história do povo de Israel, que a igreja, que o templo fechou, deixou de cultuar a Deus. Mas o que aconteceu com aquele povo? Aconteceu o que está acontecendo com alguns cristãos em nossos dias, que foram se esfriando na fé, buscando outras coisas para fazer, elegendo outras prioridades na sua vida, e não perceberam que isso estava acontecendo. Não é só essa vez, é só esse dia. E você sabe que quando a gente começa a abrir algumas concessões na nossa vida, essas concessões vão se transformando em regras. E com isso Israel passou pelos períodos mais difíceis, quando eles entraram assim em uma decadência como nação tão grande, que essa decadência veio a fazê-los passar fome. Eles começaram a perder as guerras, eles viravam as costas aos inimigos e corriam para salvar a vida. O povo de Israel chegou a um período que eles se esconderam em cavernas para sobreviver. Aí você fica pensando, meu Deus, por que isso aconteceu? Porque eles não ouviram os alertas que foram dados pelos profetas, os homens de Deus. Amados, uma data como essa, Natal, muitos membros da nossa igreja estão passeando com a família, estão fazendo veraneio na praia, subiram para o campo, entendeu? Nós temos muitos feriados no Brasil. Aliás, o Brasil é campeão de feriado. Esse ano, então, batemos os recordes de feriado. E os feriados caíram em datas assim que teve um feriado que chegou a ter 6 dias consecutivos. Isso não é feriado, isso é uma semana sem trabalhar. Mas mesmo assim, há pessoas que elegem o Natal e a Páscoa para não estar na igreja. Amado, o feriado de Páscoa, o feriado de Natal, é feriado de cunho espiritual. É para a gente focar no objetivo dessa data. É para a gente pegar os nossos filhos e falar com eles da importância dessa data. É para a gente se envolver, né? Eu lancei até um desafio. O coral estava aqui desse lado, né? No domingo, nós tivemos um culto lindo à noite, com a apresentação da cantata Magnificar, que foi linda, linda, mas que muitos irmãos sequer vieram ver. Ou seja, não me importo com o que está acontecendo na igreja, isso não é problema meu. Eu quero aproveitar o feriado para sair, para descansar, para passear, para veranear, para fazer turismo em alguma cidade por aí. Amados, isso é muito perigoso, porque quando a gente faz isso com os nossos filhos, nós estamos passando um recado para eles. Olha, a igreja não é muito importante não, o Natal não é muito importante não, a Páscoa não é muito importante não. E hoje, queridos, nós temos perigos rondando algumas nações. O ano de 2018 foi o ano em que, nos tempos modernos, mais se produziu refugiados de guerra. Ano de 2018. Milhões de pessoas fugindo da guerra entraram nos países da Europa. E junto com essas pessoas, porque eles são de origem muçulmana, entrou também
a ideia do islamismo. E essas nações estão sendo varridas pelo islamismo. Encontraram lá um cristianismo fraco, um cristianismo morto, um cristianismo de gente que realmente decidiu passear de tempo integral e não estão mais na casa do Senhor. O que me preocupa é que o filme que passa lá também passa aqui. O filme que entra em cartaz primeiro na Europa, ele depois vai para os Estados Unidos e chega no Brasil. E se encontrar uma igreja, irmãos, fraca, débil, uma igreja de gente que não entende a importância dessa data, de alguém que reforça as tradições, como disse o apóstolo Paulo: permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: guardem isso, celebrem isso, porque quando a gente não tem essa visão, nós acabamos tendo problemas lá na frente, quando os nossos filhos começam a ter comportamentos que nos entristecem, e aí você vai fazer um feedback, e você vai lembrar de uma palavra talvez como essa que eu estou lhe dando nessa noite: eu estava fazendo isso, eu fiz isso, eu criei esse vácuo espiritual no coração dos meus filhos, quando eu não valorizei aquilo que de espiritual tinha nas datas. Nós temos algumas datas, irmãos, no feriado aí de brasileiro, do Brasil, né? Que não vale a pena a gente nem lembrar. Essas é para você sair, é para você se divertir com a sua família. Nós temos alguns feriados no Brasil muito idólatras. Feriados, sabe, de demônios. No Brasil hoje tem feriado de demônios. Esse aí é para você sair com a sua família e esquecer que ele existe. Mas a Páscoa e o Natal, a entrada de ano novo, os primeiros minutos de um ano, você vai conceder para quem? Para quem? Você vai estar onde? Fazendo o quê? A ver fogos? Todos os municípios agora estão entrando na onda dos fogos, né? São Gonçalo não entra na onda porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro para tapar o buraco, você imagina, para fazer fogos, né? Não tem. Mas se o município está bem das pernas, eles estão promovendo aí queima de fogos e tal, e, enfim, faz a ornamentação especial na cidade, no final de ano. Irmãos, tudo isso é maravilhoso, mas deixa... Aquele homem que disse assim: Jesus, eu quero te seguir por onde tu fores. Aí quando Jesus falou assim: larga tudo e me segue, aí ele disse assim: olha, eu não posso te seguir, porque eu tenho que sepultar a minha mãe, meu pai que morreu. Palavra de Jesus para ele: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, mas você vem, me segue e prega o reino de Deus. Ué, mas que maldade! A mãezinha, o paizinho dele morreu, não pode sepultar. Jesus era mau, né? Nada disso, irmão, nada disso. Ele estava tentando dizer para ele o seguinte: querido, para sepultar defunto não vai faltar gente. O que mais importa para você agora é você pregar o reino de Deus. Então, para ver fogos, irmãos, não vai faltar gente. Vai ter gente lá para ver. Mas não é um lugar do povo de Deus estar. O lugar do povo de Deus está nesse dia, nessa noite, nesse momento, oferecendo as primícias do ano para Deus. Não é para São Foguetão. Porque quando você passar o aperto no meio do ano, as lutas que vierem, quando você precisar de um livramento de Deus, de um milagre de Deus na sua vida, você pode botar lá a imagem dos fogos que não vai resolver o seu problema. Você vai ter que lembrar de Deus nesse momento. Mas aonde você estava nos primeiros minutos do ano? Por que a gente faz a semana do projeto de vida? E vamos fazer de 7 a 11 de janeiro. Por que a gente faz? Porque a gente não quer dar um passo sequer, não quer sair fazendo as coisas sem colocar diante de Deus em oração, pedir a Deus direcionamento para a nossa vida. Mas tem gente que não valoriza isso. Tem gente que acha que isso não é importante. Não, eu vou fazendo e depois Deus vai abençoando. Deus tem que fazer, porque se Ele não fizer, Ele não é Deus. Tem uns caras que pregam isso, né? Não, irmãos.
A igreja precisa se fortalecer. E a igreja somos nós. E eu tenho uma notícia para te dar. O tempo de apostasia que Paulo fala aqui, em segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, ele diz no versículo 3 assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Jesus não volta sem haver uma grande apostasia, sem o amor se esfriar. E esse ano, irmãos, a visão do ano é regressar, o retorno ao primeiro amor. O cristão precisa viver o primeiro amor todos os dias da sua vida, manter acesa a chama da fé, porque o que nós vamos ver, irmãos, o que vai acontecer, se você já está apavorado com o que está acontecendo, com o que você está vendo, segura para você ver o que ainda vem por aí. Ai de nós, se nossas famílias, nossos filhos, nossos netos não estiverem arraigados, compromissados, aliançados, unidos com Deus. Não é aquela coisa assim, eu gosto de Deus e tal, domingo eu pego a minha Bíblia e levo ela para a igreja para visitar Deus. Não, irmão, não é isso não. Esse tipo de crente não resistirá. Vai fazer parte da estatística dos desigrejados, como já tem um monte por aí, desigrejado. Voltou à prática das primeiras obras, está pior do que antes, porque a Bíblia diz que torna-se o seu estado último, pior do que o primeiro. Agora, quando você está aliançado com Deus, quando você está arraigado no Senhor de maneira tal, que o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que esse homem fizer será bem sucedido. Mas tem que estar arraigado. Eu vejo pessoas não querendo compromisso com nada na igreja, porque quando chega um feriado ele quer estar livre, leve e solto. Ao passo que esses irmãos que vão apresentar para nós hoje aqui, eles abriram mão do descanso com a família. Profissional do nosso meio, irmão que trabalha com marcenaria, construiu isso aqui com a ajuda de outros que nem sabe fazer, mas ele botou todo mundo para fazer. Vieram para cá para construir um cenário, aproveitaram um pouco do material que foi usado aqui, colocaram lá na frente também, tudo foi aproveitado. A gente não tem muito recurso, estamos em obra, mas o carinho, a consideração, o amor, a dedicação, o zelo, o capricho, está presente no que você vai ver e assistir nessa noite. Então minha palavra nesse Natal é: traga a sua família para mais perto de Deus, para mais perto da casa de Deus, para mais perto da palavra de Deus. Mas bispo, a gente não vai sair, não vai se divertir com a nossa família. Não, mano, não estou falando isso, irmão. Faz isso no feriado de Zumbi, faz isso no feriado de Jorge, faz isso no feriado da Cidinha, faz isso no feriado de São Gonçalo, que agora tem feriado de São Gonçalo, além do dia do município, que é outro dia. Irmão, nós somos campeão de feriado. Mas se escolher fazer isso no Natal, escolher fazer isso na Páscoa, é realmente estar totalmente desplugado do reino de Deus. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Daqui a alguns dias iniciamos uma nova etapa, um novo governo com outra direção. A igreja orou, a igreja clamou, a igreja buscou, a igreja intercedeu, a igreja interferiu no processo. Mas não adianta, irmãos, nós fazermos isso por causa de um governo novo, se nós não temos sensibilidade para entender
o significado de uma data como essa, que é o Natal, e a Páscoa que virá daqui a 3 meses. Se não entender isso, irmãos, se não entender, não entendeu todo o processo, está separado do processo, está à parte. Você entende agora por que Deus falou com João? João, meça só o altar e os que estão adorando no meu altar. Deixa de lado o átrio exterior, porque muitos vão pisar lá, estranhos vão pisar lá. Hoje tem muita gente que está na igreja de corpo presente, mas tem a ver com aquela palavra que Deus deu a Isaías: esse povo honra-me com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que o seu coração não esteja longe de Deus. E eu sei que quem mais precisa ouvir o que eu estou falando não está aqui hoje. É quem não veio, é quem está veraneando por aí. Mas que você seja um porta-voz dessa palavra. Ela vai ser gravada e nós vamos colocá-la na internet. Aliás, no nosso portal, né? Agora nós teremos lá as palavras, né, que são ministradas também sendo colocadas nesse portal da igreja, nesse aplicativo. Então, amados, essa é uma palavra para a gente pensar sobre isso, porque tudo que nós vamos ver hoje aqui converge para isso, tem a ver com isso, mas nós precisamos estar envolvidos, e muito envolvidos, compromissados, aliançados, que nesse ano de 2019 você mude a postura. Se você estava meio indolente, meio, né? De vez em quando eu vou, não faça isso não, amado. Prioriza o reino, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem disse isso não fui eu, não foi um homem qualquer que disse, foi Jesus que disse isso. E se ele disse, é porque é verdade. Às vezes a gente corre por causa de um monte de coisa e deixa o reino em lugar nenhum, não é nem em último lugar, em lugar nenhum, e quer que tudo dê certo. Não, as coisas são acrescentadas quando a gente busca o reino em primeiro lugar. Abra o teu coração, não só para a peça, não só para o musical, mas abra o teu coração para o que Deus quer fazer na sua vida. Eu mandei uma mensagem de Natal para alguns irmãos, né, por escrito. Não sei se eu consegui responder a todo mundo, porque muita gente mandando. Que todos os dias do ano de 2019 seja Natal na sua vida, na sua casa e na sua família. O que significa isso? Que Jesus esteja nascendo, nascendo e nascendo e renascendo todos os dias no seu coração. Não seja apenas o dia 25, mas todos os dias seja Natal na sua vida. Amém, igreja? Deus vai falar com você nessa noite. Já está falando e vai continuar falando com o que vai acontecer aqui atrás. O Senhor preparou para nós essa noite. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.